Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Você que está acompanhando aqui, que é amiga, cliente, você que já foi aluna de algum dos cursos, treinamentos, você que é amiga de amiga, empresária, profissional liberal, você que é líder, mulher de negócios, você que é seguidora, seja muito bem-vinda. Eu resolvi gravar aqui justamente para a gente ir direto ao ponto naquilo que é essencial para esses dias. Então, essa aqui é uma gravação da Masterclass Ela Constrói, aonde eu falo dos ciclos, aonde eu falo da importância de nós entendermos o que tem em cada mês, em cada estação, para nós vivermos alinhando vida financeira, negócios, né, a nossa saúde de forma integral. E eu quero mostrar para vocês também um sonho, um projeto que nasceu, claro, primeiro no coração de Deus, e ele foi me dando assim, né, as formas e a característica. Muita coisa ainda está sendo desenhado, mas eu quero muito convidar você para que você possa também dar continuidade. Eu vou falar por mim, eu sempre senti falta de ter um ambiente, muitas vezes diferente do ambiente que eu estava vivendo. Às vezes eu precisava de amigas, né, que têm os mesmos interesses, as mesmas paixões. E foi por isso que nasceu um projeto aqui que se chama She Builds, e eu vou apresentar depois no segundo momento para vocês. Então começo com a aula e aí depois vou falar desse projeto, desse movimento que é para movimentar mulheres, que é para movimentar a missão das mulheres nessa terra, tá? Então, eu quero compartilhar minha tela para vocês e mostrar para vocês o que é, né, essa masterclass aqui, ela constrói, tá? Por que ela constrói? Ela constrói, ela edifica, né? É o significado aqui. E então, para você que não me conhece, eu sou Audrey Barnesch. Não vou dar meu currículo aqui, né? Mas sendo bem objetiva, eu sou mãe, sou esposa, sou profissional do mercado financeiro, já com mais de 20 anos de experiência no mercado, e sou pastora. Então, entendo esses desafios de empreender, de trazer, na verdade, de viver essa fé todos os dias, de viver essa fé de segunda a sexta-feira, de viver essa paixão. Eu sempre conto que teve, né, um momento da nossa fase, da nossa vida, que eu estava na igreja e eu falava assim, nossa, eu quero viver para a obra, né? E um dia eu vivi isso, Deus permitiu, né? Eu e meu esposo, nós ficarmos à frente de uma igreja, de um ministério, cuidar de muitas famílias. Foram anos, muitos anos assim, mas 4 anos a gente ficou de forma, como a gente fala, integral para a obra. Foi muito bom, mas lá eu vi uma coisa que eu falo que eu via na igreja sempre muitas pessoas com um propósito, porém sem o recurso financeiro para viabilizar. E no meu ambiente de trabalho, na corretora, né, da qual eu pertenci, fiz parte, uma das maiores corretoras do Brasil, eu via muita gente com dinheiro, mas sem propósito. E aí o Senhor me deu um sonho, né? Já naquela época, né? Vamos pegar as duas experiências que você tem e vamos divergir, vai convergir, perdão. Você vai convergir, porque viver de forma integral é você viver a sua fé todo dia, de segunda a sexta-feira, também no ambiente de negócios. Então, por isso que nasce, né, esse projeto. E eu comecei a estudar o calendário, comecei a estudar os meses bíblicos, comecei a aplicar na minha vida já há muitos anos. Eu sempre gostei, gosto muito de estudar os originais do hebraico, e ir a fundo, né, e cavando cada vez mais. E eu fui descobrindo algumas coisas na minha própria vida, claro, e também porque às vezes a gente vê muito ambiente onde as mulheres estão estagnadas, principalmente, né, mulher que é multitarefa, que faz de tudo um pouco. E por que ela constrói? Porque é justamente isso, nós vamos primeiro trabalhar em nós para depois, a partir de nós, e ter uma direção clara para isso. Hoje a gente vê, né, as mulheres trabalhando com muito talento, com muito esforço, às vezes com pouca direção. Mulheres que têm uma boa formação,
né? Estudaram muitos anos, se dedicaram muito tempo para estudo, ou sempre nasceram no meio dos negócios, mas hoje está tendo um despertar de que isso é apenas uma ferramenta, né, para aquilo que Deus deseja para nós e através de nós. E eu comecei a pensar um pouquinho, né? Não sei se você está acompanhando aí, mas Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas. E eu me lembro de uma época que eu vou contar uma história pessoal. Quando eu comecei a descobrir o calendário, quando eu comecei a pensar, não o nosso calendário, porque o nosso calendário ele é um calendário gregoriano. Então, todos os meses, ele iniciou lá em 1500 e bolinha, que eu não lembro qual que era exatamente o ano, né? Através de Papa Gregório, e um calendário dedicado cada mês a um deus grego. Ou seja, você é uma adoração. Só que, claro, nós não pertencemos a isso, né? Mas nós vivemos muitas vezes algumas consequências disso, mesmo sem saber, sem entender e, obviamente, sem adorar isso. Mas, por exemplo, janeiro, dedicado ao mês a Januar, né? A um deus chamado Januar. Februar, que é fevereiro, deus da febre. Março, mártir. Eu não vou aprofundar aqui, mas o deus do martírio. Ou seja, cada mês traz uma malignidade, podemos dizer assim, né? Uma opressão. E a gente vive, nossa cultura ocidental, muito. Termina o mês, começa o mês, a gente. Gente, é como se fosse apenas uma página virada do calendário. É ou não é? Para mim sempre foi assim. Ai, mais um mês, ou seja, mais, às vezes até um peso, porque de novo conta para pagar, de novo correr atrás do leão, matar o leão, como a gente fala, de novo. Só que eu falei, gente, eu tive uma experiência tão profunda com Jesus quando eu o conheci. E eu falei, não é possível, né? E a pessoa que me acompanhava, ela dizia assim, ah, André, olha, tudo que existiu de errado na sua vida, Deus ele vai remir, redimir, quer dizer, dá para fazer tudo novo. E eu falava, mas como assim? E isso não encaixava, porque essa ansiedade do mês, né? Mais um ano, mais um calendário, poxa, e o ano está passando rápido. Só que a gente não vê. A gente não conta os nossos dias, como fala na palavra. Aprendi a contar os meus dias, né? Faz-me contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, me faz desfrutar, me faz perceber. Então, eu comecei a pensar, nossa, lá atrás, né? Gente, eu comecei a reparar que tudo se move em ciclos, as estações, a lua, o calendário, a gestação, a mulher, nós temos o mês menstrual, né? O ciclo, o relógio, a indústria, a própria natureza tem ciclos. E eu não podia estar ali perdida no espaço, mas era assim que eu me sentia. Eu não sei você, mas eu me sentia assim, perdida, sozinha, né? Com uma direção aqui, outra aqui, quero fazer tal coisa, como se as coisas estivessem muito soltas. E aí eu comecei a estudar os ciclos bíblicos, né? E quando a gente vai para a palavra, é muito claro, né, as ordens do Senhor sobre a celebração das festas, sobre os meses bíblicos, sobre os tempos de semeadura e colheita. Então, fala da semana, do ciclo do Shabat, né? A cada 7 dias você vai parar um tempo, avaliar como foi a semana. É como uma pequena festa no meio do mês toda semana, cada 7 dias, para você pensar, para você meditar, para você avaliar, para você descansar em Deus, porque Shabat, né, é o dia do descanso. Então, nós entendemos que Shabat não é o sábado, é uma pessoa, mas você fazer intencionalmente isso num dia, algumas horas, talvez, né, da sua semana com a sua família. Gente, isso é lindo. E nós começamos a fazer isso já lá em 2018, na nossa casa, a gente fazia o nosso cultinho familiar toda sexta-feira à noite e o nosso filho começou a chamar de Shabat, né? Então hoje é o Shabat. É o dia que eu boto uma mesa posta um pouquinho diferente, mais elaborada, né? Mais bonitinha, acendo 2 velas. Muitas vezes tem um jantar ou
depende, né? Algo diferente naquele dia. Às vezes a gente vê um filme, né? Eu tenho filho pequeno, então às vezes é um filminho, um pouco mais na linguagem dele, às vezes a gente lê a palavra, mas é um dia que o meu marido nos abençoa como sacerdote, que nós oramos, que nós pedimos perdão, que nós avaliamos a nossa semana, que nós oramos o que nós precisamos de descansar em Deus. Então, esse é o ciclo de 7 semanas. Não estou falando que você precisa mudar radicalmente tudo que você faz e adotar novas posturas, mas a palavra nos ensina isso, né? E aí eu vou dando a minha experiência de quando a gente começou a viver isso. Uau! Olha que paz, olha como faz sentido. Não significa que não tenha lutas, né? Mas as coisas vão acontecendo de uma forma mais natural, mais fluida na nossa vida. Além das semanas, tem os meses. Na Bíblia fala de cada mês, e eu já vou falar isso para vocês. Tem o ano que tem significado, tem os ciclos de 7 anos. Em Israel, até os dias de hoje. Não totalmente como no passado, até antes da diáspora, mas hoje, inclusive, muitas pessoas que têm terra, é o tempo 7 anos, a terra descansa, não se produz nada. É o descanso da terra. Então, o sexto ano é um ano de porção dobrada, porque tem que ter colheita para o ano 6 e para o ano 7. Olha que legal. E o jubileu eram 7 ciclos de 7 anos, né? 49 anos, 49, 50 anos, quando a terra voltava para os donos originais. Ou seja, Deus mostrando que Ele é dono de toda a terra, né? E de tudo que sobre ela há. Claro, não vamos nos aprofundar aqui, mas quero trazer essa visão, esse entendimento, talvez algo que é novo para você, né? Se você nunca viu isso, depois você escreve para mim, né? Nossa, né? Faz sentido, mudou minha visão, porque depois que eu tive essa visão, a gente não está perdido como no slide anterior ali, eu, né, tentando me encontrar no espaço. Não, nós estamos dentro de um grande ciclo, de uma grande agenda de Deus. Né? Eu sempre falo assim, nada que a gente vive nos dias de hoje é surpresa para Deus. E os ciclos, eles são como ondas. Eu gosto muito de fazer essa analogia e comparar. Você pode não dar importância para as ondas quando você está no raso, caminhando na praia. Mas você pode se afogar se ficar numa zona de perigo que você não conhece, como funciona o repuxo, né? Se você não conhece o mar, se não souber passar arrebentação, você pode tomar um caldo, né? Ou você pode surfar a onda, literalmente, né? Você passa a arrebentação, sabe qual que é o canal que você entra, né? Para quando a série fica mais pequenininha, você entra no mar, domina as séries, espera a próxima onda. E é assim que fazem os surfistas. E eu tô falando porque eu aprendi a surfar, né? Então, aprendi a surfar, ganhei uma prancha, né, de surf uma vez do meu marido. Hoje não vou mais, gosto muito do mar, né? Mas hoje estou mais na corrida, mas eu tive que aprender as regras do mar. Então, estou falando aqui do que eu conheço para vocês, porque isso aqui tem muito a ver com ciclos. Se você não dominar a série, se você não aprender, elas vão repetir. E talvez você leve de novo uma onda na cabeça, né? Uma vaca, como chama, né? No ambiente dos surfistas. Por quê? Porque você não conseguiu aí, não aprendeu. Aí, tipo, vai repetir de ano. Vai vir de novo uma nova oportunidade. Será que você vai surfar ou não vai surfar, né? E aí, eu trago para vocês, por exemplo, esse ano é o ano 6, 2026, dentro do calendário bíblico, que o calendário judaico em Israel ainda se usa, né? Os dois calendários. O ano 6 tem a letra Vav, que tem esse símbolo que parece uma, um gancho, né? O ano 6 ele trazendo ciclos, conectando peças que estavam soltas, recursos, pessoas, alianças, oportunidades. Ou seja, o tempo de união entre céu e terra, puxar, usar esse gancho que eles falam que Vav, né, o símbolo do gancho, da própria letra no hebraico. O ano 5786 significa quando Adão e Eva, na verdade, vieram ao mundo, né? Então a contagem começou lá atrás. E o 6 para nós tem o mesmo significado, né? Então é um ano
porque é importante você olhar, olha, um ano de aliança. Observa um ano de conectar. Às vezes você não entende por que você trabalhou no lugar que você trabalhou, você não entende por que que você aprendeu tal situação, porque você passou por uma dor tão grande e hoje vai fazer sentido, começa a fazer sentido, oportunidades, pessoas, recursos. Então, esse é o ano de você observar isso. Dentro daquele ciclo, esse é o ano 6. E dentro do ano, nós temos os meses. Então, aqui embaixo, ó, eu mostro para vocês o calendário. Todos esses meses estão descritos na Bíblia, às vezes, tipo, mês 3, mês 4, né? E esses meses também têm significados. Então, nós estamos em Sivan, que compreende entre a metade de maio e a metade de junho, porque a virada do calendário é sempre na lua nova. Calendário bíblico, né? A virada é na lua nova. E o dia é no pôr do sol para nós, né? É na viração do dia. Então, porque é um calendário lunar, diferente do nosso que é solar. Então, não começa primeiro de maio, né? E, por exemplo, o dia de Sivan, ele vai mudando quando comparado com o nosso. Nem sempre cai na mesma data, né? Cada mês tem uma tribo associada. Então, Zebulon é a tribo associada para o mês de Sivan. Esse ciclo de Sivan, ele vai até dia 16 agora de junho. Não sei quando você está assistindo, mas quero trazer um entendimento aqui, né? Mesmo que a data já tenha passado, depois de Sivan vem o mês de Tammuz e depois vem Ave e dá para ir dando continuidade, né? Eu já fiz uma mentoria onde nós aprendíamos todos os meses, cada significado, cada tribo, cada letra, cada mês profético, quais acontecimentos. Gente, isso aqui é muito conteúdo. E você olhar isso uma vez no mês ou uma vez no ano, né? Nós precisamos fazer como fazem os judeus na leitura da Torá. Começa a leitura, termina a leitura, celebra, né? Vive aquela palavra, começa de novo. Por quê? Porque Deus sempre tem algo novo para nos mostrar. A palavra sempre tem algo para revelar. A palavra é que nos guia para os negócios, é a palavra que nos guia para as finanças, para nossa família, para os relacionamentos. Então eu preciso ter a palavra. Eu não sou e não estou debaixo de uma maldição de um mês. Mas para isso eu preciso, né, colocar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Então, para que essa influência, né, nossa, no Brasil as coisas só começam depois do carnaval. Nossa, tá ruim porque a política, né, a corrupção, Deus tem os seus caminhos, né? Claro que, por exemplo, numa mudança política mesmo que você não votou no político atual, você sofre consequências. E é isso que acontece quando eu falo também dos ciclos bíblicos, né? Daquele mês, porque tem promessa liberada para aquele mês. Quando a gente vai estudando, gente, os ciclos bíblicos é demais, porque muitos acontecimentos acontecem no mesmo mês. Muitos acontecimentos bíblicos, históricos, eles vão se repetindo naquele mês, e aí você fala, nossa, que coincidência. Não, não é coincidência, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Do nosso passado, presente e futuro. Eu anoto as palavras que a gente recebe quando Deus fala algo, quando acontece algo, né, novo na nossa vida também, inesperado, eu anoto as datas. Quando eu vou olhar para o calendário, normalmente as datas de maior mudança acontecem em Páscoa, que é a época de recomeço, e começa lá em Tabernáculos também, que é lá no mês de setembro. Então, olha que, né, é bom. Por que que a gente, às vezes, mulheres estão perdidas? Porque a gente não faz alinhamento, não acompanha a palavra, as palavras se perdem, né? Eu não estou falando que tudo, mas normalmente é assim, porque a gente é levado pela correria, né? Eu tenho tentado não usar essa palavra, mas a gente é levado pelo dia a dia, pelo filho, pelas demandas, pelas contas, por um evento, um convite, por uma notícia, e aí você vai quando vê, perdeu, às vezes se distraiu. Inclusive, o próximo mês, que é Tammuz, eu vou falar muito depois com as mulheres sobre a distração, porque foi o mês que o povo construiu o bezerro de ouro, né? Porque a bênção estava demorando demais.
se distraiu, perdeu, né, a aliança. Então, mas esse mês agora, Sivan, ele fala da entrega da Torá no Monte Sinai. Aconteceu a festa do Shavuot, ou festa das semanas, né? Acontece todos os anos, sempre na mesma data, né? Sempre no mesmo momento do calendário. E também veio a presença do Espírito Santo, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, né? Olha que interessante. No Monte Sinai, Moisés recebe a palavra, a instrução. No Novo Testamento, vamos dizer assim, nós recebemos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a lei e a palavra, né, e o Espírito no mesmo mês. É um mês profético, então, de revelação, de direção, de identidade, de chamado. Bom, vamos adiante. Como é que a gente faz um alinhamento para esse ciclo atual? Eu não vou parar aqui, você pode bater uma foto, tá? Mas eu quero que você escreva depois essas perguntas e responda, para que você faça um alinhamento com esse mês. E você ore por isso, né? Você escolha uma palavra-chave para esse mês, revelação. O Senhor vai me revelar. Às vezes a palavra vai ser uma direção. Eu preciso de direção, né? Chamado, identidade. Então escolha uma palavra para esse mês. E o que é que Deus está falando nos últimos meses para você? Qual a direção que você já recebeu e não obedeceu? Quem diz que eu sou? Anota. Isso é muito importante. Ter essa consciência. Existe alguma conversa, decisão ou ação que eu estou adiando? E o que Deus quer, o que Deus deseja construir através dos meus negócios? Também uma pergunta bem importante para você responder. Tendo respondido, né, meditado, buscado essa orientação para isso, ore por isso. E é assim que a gente entra no mês, num mês profético, num novo mês. Isso é muito legal, né? Eu adoro, né, fazer isso. Eu tenho uma amiga, na verdade, ela mora em São Paulo e ela é médica. E ela participou de uma mentoria minha, né, que é a Lídias, que é uma mentoria de mulheres, que eu já fazia um pouco disso, finanças, né, negócios e o alinhamento com o calendário. E ela dizia: Olha, eu anoto num papel, boto na geladeira e eu falo para meus filhos: aqui a gente vai orar por isso para esse mês, né? Trazendo esse alinhamento. E aí, isso me deu até uma ideia que ela fez, né? Então, quando eu apresentar para vocês aqui, essas mulheres vão receber um cardzinho para botar na geladeira, andar na bolsa, dentro do computador, na Bíblia, onde você desejar, tá? Fazer esse alinhamento é importante. Aqui é umas perguntas mais pontuais, mas já traz uma ideia. E aí, diante de tudo isso que você viu, você deve estar pensando, eu quero saber mais, né? Na aula ao vivo me perguntaram, nossa, eu quero saber mais, onde você estuda sobre isso? Todas as mentorias que eu fiz, que eu falo sobre isso, ou palestras que você talvez já tenha visto alguma palestra eu falando de ciclo, de calendário, amo falar sobre isso porque eu creio que é né, as nossas raízes cristãs são judaicas, então nós precisamos estudar, aprender, se aprofundar, buscar mais é, o que isso verdadeiramente quer dizer. Às vezes, porque já quando a gente traduz, por exemplo, do inglês para o português, já tem palavras que perdem um pouco. Não é que quer dizer outra coisa, mas o entendimento é mais profundo. É ou não é? Então, quando a gente vai para o hebraico, também, porque assim, cada palavra tem um significado muito forte no hebraico. As letras que formam a palavra têm um significado, o número tem um significado. Só nós temos que tomar um cuidado para não buscar fontes. Eu já estudo há muitos anos, né? Eu falei que a minha primeira despertar foi em 2012, quando eu fiz a minha primeira viagem para Israel. Uma viagem mais turística, 2014, a gente já fez uma viagem mais de estudo. E ali eu já comecei a estudar o calendário, nós já celebrávamos, não é que celebrávamos, mas eu já buscava saber quando que era a virada do calendário judaico, queria estar vivendo, né, as festas, me chamava a atenção, né, a Páscoa, tabernáculos. E depois eu fui, cara, isso faz muito sentido, fui vivendo isso, né? Trouxe isso para alguns discipulados nossos, online, presencial, e depois todo mundo me pergunta como continuar. Até porque, gente, eu tenho material muito, né, de livros,
fim de experiências mesmo, até em Israel mesmo. Tenho amigos que moram lá, entrevistas com pessoas que moram lá, coisas que eu fui desenvolvendo, materiais que eu trouxe, inclusive de Israel. Claro, agora tem muita gente falando disso também. Um dos meus vídeos que mais viralizou na internet foi quando eu falei do segredo da prosperidade dos judeus, isso lá em 2018. O vídeo bombou, né? Foi onde meu canal também no YouTube atraiu muitos seguidores. Depois muita gente começou a falar isso, vários rabinos, inclusive. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? A fonte. Às vezes você pega uma pessoa, muito rabino, muita gente, você não pode tirar o foco de Jesus, né? Então, não é estudar isso pela religião, não, né? Estudar isso porque é as nossas raízes e trazer um alinhamento para o dia a dia, vida prática. Então, meu sonho é poder ajudar vocês a continuar esse estudo, é ajudar as mulheres, principalmente, a trazer um alinhamento, a criar um ambiente, né? Foi isso que o Senhor falou para mim, criar um ambiente para que a gente possa viver junto as palavras mês a mês, tá? Então, assim nasceu She Builds Club, um clube, né? Que significa ela constrói, ela edifica para empresárias, profissionais liberais e líderes, mulheres, né? Que constroem legado, que constroem negócios, mulheres que querem e desejam influenciar, impactar, né, essa geração. Então a ideia é crescer, construir, impactar, né? Ele é um clube online com experiências presenciais. A gente vai fazer alguns encontros, depois vou mostrar um até que a gente já fez e tem uma nova data, inclusive, em breve, mas não tem data certa e você não precisa estar, né, nesses presenciais, mas são experiências bem gostosas de a gente viver junto, tá? Uma mesa de construção, né? E não é só para mulheres cristãs, é para mulher de negócios. Então você tem uma amiga que é uma boa profissional, mas ela, claro, vai entender que os nossos valores são valores do reino, né? Valores de família, né? Que amamos Jesus e é sobre isso que a gente vai estar trabalhando em cima também, tá? O She Builds Club vai trabalhar quatro pilares: negócios, dinheiro, missão e bem-estar. Business, money, mission e wellness, porque nós sabemos que não dá para ter sucesso se o nosso corpo, né? Se o nosso emocional não estiver acompanhando, tá? Então, cada mês a gente traz um alinhamento para esses quatro pilares. Aqui é um convite muito especial para que você faça parte, seja fundadora, né? Seja uma das primeiras mulheres aí da construção She Builds, tá? O Senhor me fala, né? Me mostrou quando eu estava buscando na palavra. Eu até acredito que tem mais mulheres de negócios, eu não trouxe todas ainda, não tive tempo assim de me aprofundar. Lídia, uma antiga conhecida minha, né, que eu uso muito nas mentorias, Esther, Débora, Abigail, e assim tem outras mulheres. Então, cada uma de vocês que desejar fazer parte vai representar uma dessas mulheres, tá? Para essa construção, né? Woman Rebuild, mulheres que edificam. Eu imagino mulheres em todos os lugares com essa mentalidade do reino, com esse impacto intencional, com esse alinhamento ao calendário. Hoje eu tenho uma mulher, né, lá na Espanha, já está no She Builds, já faz parte, e algumas aqui no Brasil. Nós temos o mundo inteiro, as nações todas, né, para conquistar. Então, se você conhece alguma mulher de negócios que está em algum desses ambientes ou em algum continente que tem esse perfil, depois você pode também fazer o convite para ela estender, né, apresentar o vídeo, enfim, chamar para fazer parte, sentar na mesa. O que que você vai encontrar? Encontros mensais online, um alinhamento contínuo, pessoal e de negócios, porque normalmente, que nem a gente fazia, encontros com começo, meio e fim, mas tem vários meses que se repetem e a gente precisa revisitar, né, ter encontros, orar juntos sobre isso também. Então, conexões, um ambiente para aprender e compartilhar. Claro, você carrega muito, você tem muita história, você tem muita experiência também que precisa compartilhar com outras mulheres. Nós vamos trabalhar sim, né, planejamento e paz financeira, que é o meu core business, como diríamos. Então, nós vamos ter isso. Experiências presenciais, como eu já falei, um novo ambiente, uma nova mesa e ações de impacto social e justiça, tá?
Aqui tem ainda muitas coisas que eu estou sonhando, né? Em impacto social, em viagens. Já imaginei a gente indo para Israel, né? Fazendo viagens de negócios, mas não posso prometer. Por enquanto é só sonho. Então sonhe comigo também. Mas a proposta de valor, né? Do que, poxa, eu vou fazer parte desse clube. Eu já vou falar para vocês porque é uma assinatura, né? Uma assinatura recorrente. Mas a minha proposta de valor é um encontro mensal ao vivo, sempre na virada do calendário judaico, com ações práticas para os quatro pilares. Eu já preparei, né? O nosso primeiro encontro vai ser na virada do calendário agora, dia 18 de junho, sempre na terceira semana do mês, na quinta-feira, às 8h30 da manhã. Claro, será gravado, mas muito bom se você puder participar ao vivo, tá? Depois nós vamos ter uma mentoria trimestral de planejamento financeiro pessoal. Eu faço isso com clientes. Então, clientes que têm acompanhamento mensal, que eles querem um acompanhamento, claro que é individualizado, né? A gente faz um planejamento ali, eles pagam também uma mensalidade por mês. A gente se encontra março, junho, setembro e dezembro. Eu farei isso de uma forma, claro, bem mais barata para as mulheres. Está incluso aqui, inclusive, nessa proposta de valor. Em junho, agora, dia 30 a gente se encontra também para revisar os 6 meses financeiro. Tem um checklist que eu vou passar e para você também planejar. Nós vamos planejar juntos os próximos 6 meses para a gente crescer junto. Esse é o propósito, né? Ela edifica, tá? Nós teremos convidadas especiais nos encontros online também. Quero trazer mulheres ou homens aqui como convidados especiais, já tenho muitas ideias, né? Como conheço pessoas que estão em Israel, conheço pessoas que estão nos Estados Unidos, na Alemanha, atuando com negócios missionais. A gente faz parte de um movimento chamado Business as Mission também, que é negócios como missão, mas eu quero trazer isso para as mulheres, o negócio como missão, os negócios na missão, os negócios para a missão, as diferenças. E eu tenho muitos convidados para trazer também para mostrar como eles fazem os seus negócios, tá? Então vai ser muito legal. E para inspirar, né? Acesso às gravações das aulas, comunidade no WhatsApp, né? Grupo VIP para as fundadoras. Então você está recebendo esse vídeo, que não sei até quando vai ficar no ar, né? Porque a ideia é que aqui a gente tem as fundadoras. Depois você entra, né? Qualquer pessoa vai poder entrar, não tem limite de pessoas, mas o contato mais próximo serão com as fundadoras. Apoio a mulheres líderes em seus desafios e descontos em eventos online e presencial, tá? Então, essa é a proposta de valor. A ideia é crescer muito. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque eu entendo que é um chamado, eu entendo que mais mulheres precisam sentar numa mesa de crescimento, de construção de valor, precisa alinhar a vida, né, financeira com os negócios, calendário, entender essa estação, o que o Senhor está comunicando e a gente estar junto, né, em algumas ações juntas, usando ferramentas também que existem, que são importantes, né, tanto do mercado financeiro, para os negócios, para as missões e até para, enfim, comunhão, um lugar para pertencer, um lugar para você contribuir também, tá? Claro que eu tenho que abrir mão, né, um pouco do meu tempo dedicado à minha empresa AB Finanças, né, a AB Wealth, onde a gente trabalha com famílias, onde nós trabalhamos a questão da proteção patrimonial e dos investimentos dessas famílias. Eu preciso me dedicar para isso. Então, por isso, né, eu quero trazer uma forma de continuar que seja leve para todo mundo e que a gente possa juntas também ter esse crescimento e eu também ter esse tempo para planejar, né? Aqui, antes ainda de falar aqui do valor, né? Como é que foi a nossa mesa presencial? Eu fiz um encontro, uma mesa mesmo, né, com um coffee temático no estilo judaico. Foi exatamente no dia de Pentecostes, foi muito bacana, bem legal. Até postei um depoimentozinho delas ali. A gente tem, inclusive, um Instagram, né, ó, SheBuilds_Club, você pode acompanhar ali. Claro que aqui a IA, né, gente, o ChatGPT me ajudou a desenvolver a arte. Não está tudo como eu desejo, né? E não está perfeito assim como eu idealizei. É só uma ideia inicial, né? Mas a ideia é a gente ter, né, uma camiseta para
Isso é a perfumaria, não é isso aqui o objetivo, claro, mas isso aqui é algo bem bacana, né? Para nos identificar, para a gente é, se apresentar, né? Uma logo moderna, uma arte moderna que fala sobre isso. Então, claro que não está incluso, tá? Mas a gente depois, a gente vai fazer, vocês, né? Quem sob encomenda, a gente faz isso. Não tenho preço, não tenho fornecedor, não tenho nada ainda, mas é um sonho aqui, tá? E então, aqui agora, falando da parte, né, para você fazer parte. Então, falei, é uma assinatura. Você pode escanear esse QR Code. Poxa, eu apoio, quero fazer parte, né? Tô dentro, conta comigo. Também quero contribuir, né? Eu quero primeiro receber. Enfim, eu falo assim, eu não tenho ainda todas as respostas, mas juntas nós vamos descobrir muitas coisas, né? Deus vai falando no caminho, que nem ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Ele vai falando, a gente vai ter que perceber muitas coisas, né? Tem gente que vai receber, vai se construir primeiro, depois nós, de repente, podemos ir, impactar. Não, eu quero servir. Enfim, todas que entrarem, vocês depois terão um formulário, um Google formulário que eu fiz para vocês colocarem, né, um pouquinho da sua história, para eu conhecer um pouquinho mais daquilo que você faz, do que você pode, se você quer ou se não quer contribuir. Enfim, vai ficar aqui na sua naquilo que você deseja fazer, para ser leve. Então, por isso também esse encontro uma vez por mês, né? Estou seguindo alguns modelos bem bacanas para a gente fazer um encontro de manhã, de 1h30, mas muito, muito profundo, tá? Bem objetivo, bem direto ao ponto, trazendo sempre esse alinhamento para o mês. Então, esse é o propósito. Você escaneia o QR Code, se tiver alguma dúvida, pode me chamar. O link também vou deixar embaixo da descrição, o valor R$ 97, um plano de assinatura, tá? E a gente termina com essas frases que vão nos guiar aqui, né, nos próximos tempos, nessa estação. Mulheres que constroem e construam a sua vida com propósito. Gente, espero que tenha ficado claro, né? Espero que eu tenha assim conseguido passar para vocês o sentimento do que é o She Builds Club, né? De qual o propósito, né? De a gente começar falando dos ciclos, porque tem tudo a ver, né? Nessa continuidade, nesse encontro de continuidade, tá? Então, fica aqui meu abraço. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. E quem sabe, né? Nós nos vemos aí nos próximos encontros She Builds. Um beijo, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.